Então, boa noite de novo, pessoas que nos assistem ao vivo, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, pessoas que nos assistem pelo YouTube. Plano para hoje é a gente fazer exercícios sobre função quadrática. Na semana passada a gente fez exercícios sobre a função afim, cujo gráfico é sempre uma reta. Hoje a ideia é a gente fazer exercícios sobre função quadrática. Separei 3 exercícios do Enem para a gente resolver hoje na aula. Mas antes disso, vou fazer um breve relembrando o que é essa tal função quadrática e o que a gente sabe dela. E mais qualquer coisa, a aula sobre função quadrática tá lá no YouTube, tá lá na sala de aula. É só você procurar e assistir, caso não lembre de algum detalhe a mais, tá? Bom, toda função quadrática, ela vai ter sempre essa cara. Um certo número a, que multiplica o x quadrado, mais um certo número b, que multiplica o x, mais um certo número c, que não tem x. Eventualmente, o b ou o c podem ser zero. O a não. O a sempre não pode ser zero, porque se eu deixar o a ser zero, todo esse termo zera, e aí vai virar uma função afim, que o gráfico vai ser uma reta. Então, a única restrição é que o a não pode zerar. Se é uma função quadrática, a expressão é essa aqui, e se a expressão é essa aqui, o gráfico vai ser sempre uma parábola. Quem manda na parábola é o a. Se o a nunca pode ser zero. Ou ele vai ser positivo, a maior que zero, ou ele vai ser negativo, a menor que zero. Se o a for um número positivo, a minha parábola vai ter essa cara. Ela vai ser uma parábola feliz, parece um sorriso. Se o a for menor que zero, a minha parábola vai ter essa cara. Vai ser um sorriso triste, que não é sorriso, né? Se é triste, não é sorriso. Mas é assim. Pô, mas que difícil fazer o desenho. Vai ficar assim mesmo. Então, a gente pode falar, que, nesse caso aqui, parábola feliz, parábola de boca para cima, parábola de concavidade para cima. Porque a boca da parábola, né, tá para cima. No segundo caso, esse daqui, a gente fala que a parábola é triste ou que a boca da parábola está para baixo, né? Então é uma parábola de boca para baixo ou concavidade para baixo. Nos dois casos, a parábola tem uma coisa chamada vértice. Quem é o vértice da parábola? No caso de parábola feliz, é esse pontinho aqui. A parábola está descendo, 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 chegou nesse pontinho, ela para de descer, começa a subir, subir, subir. Esse aqui é o ponto de mínimo da parábola, é o menor valor que ela chega, depois para baixo dele ela não vai, ela começa a subir. Esse é o vértice, e no caso da parábola feliz, o vértice é ponto de mínimo. No caso da parábola triste, ela tem um vértice também, a parábola está subindo, 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 chegou no vértice, ela começou a descer, descer, descer. Desse ponto aqui, que é o vértice, ela não passa. Então, o máximo que a parábola chega é no vértice. Então, no caso da parábola triste, o vértice é ponto de máximo. Como que a gente determina aonde está o vértice da parábola? Como a gente está no plano cartesiano, tudo tem coordenadas. Então, o vértice vai ter um x do vértice e vai ter um y do vértice, nos dois casos. X do vértice e a coordenada y do vértice. Para calcular, o x do vértice é sempre menos b sobre 2a, e o y do vértice vai ser sempre menos delta sobre, e o delta é o desenho do triangulinho, né? Menos delta sobre 4a. E o delta é o mesmo delta do Bhaskara. Delta lá do Bhaskara é b quadrado menos 4ac. Ah? Lembrado isso, né? Vamos fazer exercício. Deixa eu só acertar esse negócio aqui, que eu coloquei parênteses num, não coloquei parênteses no outro, ficou meio feio, né? Vou arrumar aqui.
Pronto, agora os dois ficaram iguais, os dois sem parênteses. O primeiro exercício que eu separei é do Enem de 2013 e ele fala o seguinte. A temperatura T de um forno em graus... Vocês estão aí ainda, gente? Minha internet caiu. Vocês estão tão quietas hoje? Estamos vivos. Ah, ok. Estamos congelando, né? Por isso que estamos falando pouco, mas ok. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T minúsculo igual a zero. Então, T maiúsculo é a temperatura, T minúsculo é o tempo. E varia de acordo com essa expressão. Então, ele me deu aqui uma expressão. Na hora que eu olho para essa expressão, a primeira coisa que chama atenção é o T quadrado aqui. Então, é uma equação, é uma expressão de segundo grau. O T está elevado a 2. Então, apesar da gente estar acostumado a ver a nossa função quadrática com x, no caso aqui do exercício, o elaborador da questão preferiu não usar x, preferiu usar t, por ser mais significativo para o problema. T de tempo. T maiúsculo de temperatura, T minúsculo de tempo. Mas toda vez que a gente vê T minúsculo aqui no meu problema, a gente tem que associar com o x da parábola que a gente está acostumado. Da mesma forma, então, deixa eu escrever aqui. T vai ser menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. E a gente está acostumado, no lugar do T, a gente pensa que é o x. No lugar do T maiúsculo, que é a temperatura, a gente está acostumado a ler y. Então, só fazendo essa tradução mental do que é a letra do exercício para a letra que a gente está acostumado, segue a vida. Essa parábola, a gente pode identificar quem são os coeficientes dela. Então, antes da gente continuar o exercício, vamos identificar quem são os coeficientes dessa função de segundo grau. Eu vou reescrever. Então, t é igual... Vê se você concorda que o que está escrito aqui, menos t quadrado sobre 4, eu posso escrever assim. Menos 1/4 de t ao quadrado. E depois mais 400. Primeiro, a gente tem que se convencer que está escrito a mesma coisa. Porque se eu escrevi uma coisa diferente, eu estou mudando o exercício. Não posso mudar o exercício. Só que é um produto de uma fração por um número. Coloco 1 no denominador, multiplica numeradores. Vai ficar 1 vezes t quadrado. 1 vezes t quadrado dá o t quadrado, que estava no numerador antes. E o denominador, 4 vezes 1, dá o 4, que estava no denominador antes. Então, acabei de me convencer que o que está escrito aqui é o que estava escrito lá em cima. Mas por que escrever desse jeito é bom? Porque agora eu percebi que quem está multiplicando o meu x ao quadrado, que não é x, é t, mas para todos os efeitos é a mesma coisa, é o 1/4, menos 1/4. Então, o coeficiente A, que é quem multiplica o meu termo ao quadrado, é menos 1 sobre 4. O coeficiente B, que é quem multiplica o termo que não tem quadrado, seria o t, não aparece, então o b é 0. E o meu c é quem não tem a minha variável. Minha variável é t, quem está sem o t é o 400. Tá? Então, acabei de descobrir quem é o a, b e c da minha função quadrática. Vamos comparar aqui com o que a gente está acostumado. A é quem multiplica a variável ao quadrado. B é quem multiplica a variável sem quadrado, não aparece no nosso exercício. C é o termo que não tem a variável. A variável, aqui no caso, é t. Quem está sem o t é o 400. Tá? Bom, agora sim, entendemos até aqui, vamos continuar. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Bom, outra informação importante. Ele falou que a temperatura é 39 graus. Mas no problema, a temperatura é o T maiúsculo. Então, ele acabou de me falar que T maiúsculo é 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Bom, ele acabou de me falar que o T é 39 que eu tenho que usar. E ele me falou que o forno funciona de acordo com essa função do segundo grau, essa função quadrática. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir
o T39 na expressão que ele deu e ver o que aparece. Então, substituindo lá, vai ficar 39, deixa eu escrever aqui embaixo. 39 é menos 1/4 de t quadrado mais 400. Agora, o que apareceu? Virou uma equação. Por que equação? Porque agora eu tenho uma incógnita só, o t minúsculo, para descobrir quanto que dá. Bom, agora começa o passa para lá, passa para cá, né? Tinha um programa na TV até que chamava Passa ou Repassa, né? É tipo isso que a gente vai fazer agora. O menos 1/4 de t quadrado vai para a esquerda, o 39 vai para a direita, menos 1/4 de t quadrado, quando ele está à direita, quando vai para a esquerda, troca o sinal, ele vai positivo, então 1/4 de t quadrado. O 400 não mudou de lado, então fica 400 mesmo. O 39 vai subtraindo, menos 39. Então, 1/4 de t ao quadrado vai dar 400 tira 39, vai dar 361, é isso? 3, 6, 9, 9, 1, 10, vai 1. É isso, 361. E agora? Bom, eu estou vendo que lá na esquerda eu estou com aquele 4 no denominador dividindo, né? Se o 4 está dividindo no denominador, eu posso passá-lo à direita multiplicando. Então vai ficar, aqui à esquerda sobrou 1 multiplicando o t ao quadrado, e o 4 passou multiplicando o 361. Bom, uma vezes qualquer coisa é a própria coisa, então aqui à esquerda está escrito t ao quadrado. E à direita, 4 vezes 361, você pode deixar, não precisa fazer a conta por enquanto. Vai dar trabalho. Se precisar na frente, a gente faz essa conta. Se precisar. A gente vai ver daqui a pouco que nem precisar vai. Se t ao quadrado dá esse valor, então o t é mais ou menos raiz quadrada da coisa. Né? Se t, pensa assim, para cancelar uma raiz, um quadrado, eu tenho que usar uma raiz quadrada. Então, é como se eu estivesse passando o expoente para o outro lado. Um expoente 2 passa para o outro lado como raiz quadrada. Não esquece de toda vez que você usar uma raiz quadrada para cancelar um expoente, apareceu mais ou menos aqui na frente. Isso aqui virou raiz quadrada de 4 vezes 361. Raiz quadrada de 4 é fácil. Dá 2. Então, o t vai ser mais ou menos 2 vezes... E raiz quadrada de 361? Esse já não é tão fácil. Como que a gente faz? Na vida real, você põe na calculadora que ela sabe fazer a conta para você. No vestibular, você não tem calculadora. Então, um truque bom é pensar em coisas próximas, que você sabe tirar a raiz quadrada fácil. Então, pensa o seguinte, bom, quanto que é 20 ao quadrado? Ah, 20 ao quadrado eu sei. 20 vezes 20 dá 400. 361 está muito próximo de 400. E um pouco para baixo. Então, o que eu chuto? Bom, eu chuto que 19 ao quadrado, quanto será que dá? Talvez dê o 361. Se não der o 19 ao quadrado, será que o 18 ao quadrado dá? Se o 18 ao quadrado não der, será que 17 ao quadrado dá? Se depois de você tentar 3 não descobriu, desiste. Mas a gente vai ver que vai dar. O primeiro que eu vou tentar é 19 ao quadrado. Bom, 19, uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, 19 vezes 19, a gente arma e efetua. 9 vezes 9, 81. Vai 8. 9 vezes 1, 9. Com 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Soma. Então, aqui eu estava multiplicando. 1. 7 com 9 dá 6. Vai 1, 361. Opa, bateu de primeira, hein? Então, 19 ao quadrado é 361. E se 19 ao quadrado é 361, raiz quadrada de 361 é 19. Pegaram a ideia? Como que a gente descobre uma raiz quadrada que não está fácil de descobrir?
tenta achar alguma coisa próxima e chuta, né? Você sabe que vai ter que dar alguma coisa, como a raiz quadrada, como 361 é um pouquinho menor que 400, então vai ter, você testa o 19, você testa o 18, e aí vai, tá? Não precisa testar muito. Se você testar 2 ou 3 e não der certo, marca a questão, pula, volta para ela depois, né? Pode ser que você tenha feito algum erro de conta aqui antes, e aí deu um valor errado aqui, e aí você não está conseguindo tirar a raiz quadrada. No vestibular, muito provavelmente você vai conseguir tirar a raiz quadrada, vão ser raízes quadradas exatas, justamente pelo fato de você não poder usar a calculadora, né? Se você pudesse usar a calculadora, aí a conversa seria outra, né? Aí ia aparecer qualquer coisa na raiz quadrada que a calculadora daria conta. Bom, 2 vezes 19 dá 38. Então eu acabei de descobrir que meu T é mais ou menos 38. E agora eu tenho duas opções. Ou o meu T é o 38 positivo, ou o meu T vai ser o 38 negativo. 38 o quê? Lembra que o T minúsculo é segundos. Então, ou é 38 segundos positivo, ou é 38 segundos negativo. Aí você volta aqui no enunciado. Opa! Você volta lá no enunciado. E aí você fala, bom, se o forno foi desligado no T igual a zero, o tempo começou a contar a partir do zero. Então, nesse T menos 38, não convém para o problema. Se eu só desliguei o forno no T0, menos 38 segundos, o forno nem desligado estava ainda. Ele ainda estava ligado. E eu acabei de descobrir que só serve como resposta o 38 segundos positivo. Tá? 90% dos casos, quando você acha uma solução positiva e uma negativa, 90% dos casos é a negativa que você vai jogar fora. A positiva é aquela que te interessa, a negativa é aquela que você descarta. Mas toma cuidado que 10% dos casos vai ser o contrário. A negativa, a solução negativa é aquela que você está procurando. É aquela que resolve o problema. Então não é automático. Ah, deu negativo, joga fora. Já vi muito aluno falar isso. Ah, professor, deu negativo, desconsidera. Tem que analisar. Tá? Aqui no caso, como eu disse, 90% dos problemas, a solução negativa é aquela que você vai realmente descartar. Mas cuidado, porque em 10% dos casos, essa é aquela que você vai querer. Tem que analisar o que está acontecendo no problema. Como que a gente analisou aqui? A gente viu que o forno foi desligado no tempo t igual a zero. Então, tudo começou a acontecer na hora que o forno foi desligado. Então, tudo começou no t igual a zero. Antes do t igual a zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 38, não interessa para o problema. Achei que o tempo, 38 segundos, 38 segundos é a alternativa D de, sei lá, D de Deus, pode ser. Tá bom? Beleza, gente? Um exercício um pouquinho trabalhoso, né? Teve que fazer umas continhas aqui embaixo. Apareceu essa raiz quadrada de 361, que deu um pouquinho de dor de cabeça para fazer. Mas assim, nada de outro mundo, tá? Vamos pro próximo. Eu tinha separado 3 exercícios, espero que dê tempo de fazer os 3. Mas caso contrário, esse segundo aqui já é bem bom, né? Inclusive foi do ano passado esse aqui. Esse aqui acabou de sair do forno, né? Fresquinho, fresquinho. Foi da prova, inclusive foi da prova digital, do Enem digital do ano passado. Ele fala o seguinte: uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado. A barra 1 custa R$ 2,00, a barra 2 R$ 3,50, a barra 3 custa R$ 4,00, a barra 4 custa R$ 7,00, a barra 5 custa R$ 8,00. Analisando as tendências do mercado, que incluem a qualidade vendida, a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L, então esse aqui é o lucro, estou vendo que ele aparece aqui na minha expressão, no lugar que eu estou acostumado a ver o Y. Não tem problema, eu estou acostumado a ver o Y, o exercício quis chamar de L, tudo bem, toda vez que ele falar L, eu penso Y. Eu penso Y, eu sei que no exercício é L. Então, o lucro L com a venda de barras de chocolate é expresso por essa função. Olhei para a função e já percebi, opa, tem variável ao quadrado, tem variável sem quadrado, tem termo independente, é uma função quadrática, é uma função de segundo grau. O gráfico disso daqui é uma parábola.
E aqui ele fala, quem é o X? O X é o preço da barra de chocolate. E aí você já associa, o Tico já começa a conversar com o Teco. Preço, ele já falou de preço no exercício, ele já falou de preço aqui em cima. São esses, né? Isso é preço, isso é preço, isso é preço, isso é preço, isso aqui é preço. E ele volta a falar do preço aqui na tua expressão da parábola. O X é preço. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço, ó, ele falando do preço de novo, praticado no mercado, renderá o maior lucro. Bom, então agora vamos traduzir o que ele está falando pelo que eu sei. Se ele falou preço aqui embaixo e logo no parágrafo anterior ele falou que o preço é o X, então ele está falando o quê? A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo X praticado no mercado renderá o maior lucro. Bom, lucro é o Y, é a parábola. Então eu quero o máximo da parábola. Então vamos olhar para essa parábola aqui, vamos escrever a parábola, vamos ver o que ela nos conta. L de x é igual a menos x quadrado mais 14x menos 45. Vamos identificar quem são os coeficientes. A é quem multiplica o meu termo ao quadrado. Não aparece. Quando não aparece é porque tem um 1 lá escondido. Ah, mas tinha o menos. Ah, então meu A é menos 1. B é quem multiplica a minha variável sem quadrado. Então é 14. C é quem não é o termo independente, é aquele que está sozinho, sem o x. Então menos 45. Bom, primeira coisa, salta aos olhos que o A é menos 1, o A é negativo. Se o A é negativo, com certeza a minha parábola é desse tipo assim. Triste. Sempre acontece quando o A é negativo. Se o A é negativo, eu tenho vértice. Está aqui o meu vértice. Bom, vértice eu tenho sempre. Se é parábola, tem vértice. Mas se o A é negativo, o meu vértice é ponto de máximo da parábola. E agora as coisas estão se encaixando. A expressão da parábola que ele me deu me diz que a parábola tem ponto de máximo. E ele quer maior lucro, ele quer o máximo da parábola. Opa, então, o que eu acabei de descobrir? Ele quer que eu vá atrás do vértice. Só que agora eu tenho duas coisas para descobrir do vértice. Se eu olhar lá em cima, eu posso descobrir ou o x do vértice ou o y do vértice. E para evitar a gente ficar fazendo conta de besta, vamos descobrir qual deles é o que eu tenho que usar. Em geral, o exercício não vai te falar qual deles é o que você tem que usar. Você vai ter que ler nas entrelinhas. Então a gente vai agora ver como que a gente lê nas entrelinhas para descobrir se o que eu quero calcular é x do vértice ou y do vértice. Então volta lá para o nosso problema. Então vamos ver. Eu tenho duas opções. Ou eu vou descobrir quem é o x do vértice, ou eu vou descobrir quem é o y do vértice. Esqueci de colocar o eixo y aqui, né? Ele deve estar aqui em algum lugar. Então, ou eu vou descobrir quem é o x do vértice, ou eu vou descobrir quem é o y do vértice. Vamos ver, o que ele quer na resposta? Ele pergunta para você, a empresa deverá investir na produção de qual das barras de chocolate? E aí vem as alternativas, a barra 1, a barra 2, a barra 3, a barra 4 ou a barra 5. Bom, para eu descobrir qual barra é aquela que a empresa tem que investir, eu olho aqui para as opções das barras e o que diferencia uma da outra, aqui em cima, ó, o que diferencia uma da outra é o preço. Faz sentido? Para eu saber se eu tenho que marcar 1, a barra 2, a barra 3, a barra 4 ou a barra 5, eu tenho que. O que vai distinguir uma barra da outra é o preço da barra: 2, 3,50, 4, 7 ou 8.
Mas preço no problema, a gente já viu que é X. Então, o que vai distinguir uma barra da outra é o X. Mas eu quero o X do ponto de máximo. Eu quero o X do vértice. Então, no fundo, nas entrelinhas está escrito: senhor candidato, por favor, me calcule o X do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. O B é 14, então vai ficar menos 14. O A é menos 1, então vai ficar 2 que multiplica menos 1. Em cima não tem que fazer conta nenhuma, menos 14. Embaixo, multiplicar números com sinal. Primeiro multiplica os números, depois pensa no sinal. 2 vezes 1, 2. O 2 é positivo, o 1 é negativo, mais com menos dá menos. Então, o denominador é menos 2. Agora eu tenho que dividir números com sinal. Primeiro divide os números, depois pensa no sinal. 14 dividido por 2 costuma dar 7. Menos com menos dá mais. E o meu resultado deu 7. Mas o X, no meu problema, é preço. Então eu acabei de descobrir que a barra que eu tenho que... Eu não, né? A barra que essa empresa tem que produzir é a barra cujo preço é R$7. Bom, barra cujo preço é R$7 é a barra 4, alternativa D. Beleza, gente? Pegaram o esquema da coisa? Difícil esse exercício, né? Tem mais coisa escrita... Primeiro que o enunciado já é grande, mas tem mais coisa escrita nas entrelinhas do exercício do que no exercício propriamente dito. A vantagem é que esses exercícios que envolvem vértice de parábola são todos mais ou menos da mesma, tem a mesma cara, tem a mesma estrutura. Então, depois de você fazer uns 3, 4, 5 desses exercícios, você percebe que é tudo a mesma coisa. Ele vai te contar uma situação, vai te dar o gráfico, vai te dar uma expressão de parábola. Ele pode pedir máximo da parábola, se a parábola for triste. Se fosse uma parábola feliz, ele iria te perguntar o mínimo. Nesse caso, seria, por exemplo, o mínimo de despesa da empresa, ou o mínimo que ela tem que produzir, ou fabricar, ou comprar, ou importar, para que tenha alguma coisa, né? Para que aconteça alguma coisa. E aí depois você tem que ir atrás ou do X do vértice ou do Y do vértice. E agora não tem regra. Metade dos exercícios que envolvem vértice de parábola é o X que ele quer, metade é o Y. Como é que você vai descobrir qual que é qual? Tem que analisar. Como é que a gente analisou aqui? Eu percebi que o que distingue as barras de chocolate é o preço, e preço ele falou diversas vezes no enunciado, que é o X. Bom, então eu quero ir atrás do X do vértice. Foi essa análise que a gente fez. Tá? Um outro exercício parecido com esse poderia ser que ele quisesse o Y do vértice. O Y do vértice dá um pouquinho mais de trabalho para calcular, justamente porque a gente tem que primeiro calcular o delta, para depois calcular o Y do vértice. Mas dá para resolver do mesmo jeito. Tá? Então, cuidado. Uma vez eu assisti uma palestra da Maria Inês Fini, que foi a antiga presidente do INEP, que é quem edita, produz e aplica o Enem, que é o instituto que faz o Enem, né? E ela comentou nessa palestra que o Enem, mesmo nas ciências da natureza, que é física, química, biologia, e mesmo em matemática, é uma prova essencialmente de leitura. E eu concordo com ela. A gente tem que ler o enunciado muito bem para não deixar passar nenhuma informação, mesmo se a informação estiver nas entrelinhas, aquela informação que não está escrita e você tem que capturar lá no meio do enunciado. Muito diferente de uma questão de um vestibular tradicional, como uma FUVEST, ou, por exemplo, uma particular, como PUC, Mackenzie, São Judas. Numa dessas, numa faculdade dessa, num vestibular desses, um exercício como esse viria muito mais direto. Ele daria a expressão, considere essa expressão da parábola, determine o ponto, blá, 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 do vértice. Pronto. Né? Não tem entrelinhas para você ler. O Enem não. O Enem tem isso, é uma característica do Enem, para o bem ou para o mal. A gente tem que estar atento, atenta no dia da prova para não comer bola, não deixar escapar uma questão razoavelmente fácil, né?
Eu acho que a conta mais difícil que a gente fez aqui nesse exercício foi o 14 dividido por 2, né? Tá? Mas percebe que a gente teve que puxar um monte de coisa de dentro do exercício, né? Não é um exercício. A conta é fácil, mas o exercício não é fácil, tá? Muita gente acabou escorregando aqui no meio, deixando passar alguma informação importante e não chegou na alternativa, quando fez essa prova no passado. Para terminar a aula, vamos fazer esse último exercício aqui, também é do Enem, esse aqui é um pouquinho mais antigo, de 2015. Ele fala o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de um certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dado por essa expressão. Opa, lá de novo vem uma expressão do segundo grau. Óbvio, né? O tema da aula é exercício sobre função quadrática. Então, teria que vir uma expressão do segundo grau de qualquer forma. H representa as horas do dia. Ah, bom, então aqui já mudou um pouquinho. Eu estou acostumado a ler X, ele está chamando de H. Mas não tem problema. Toda vez que eu ler H no exercício, eu penso X. Toda vez que eu pensar X, eu lembro que é o H do problema. Por outro lado, aqui eu estou acostumado a ler Y. Então a temperatura, o T maiúsculo, é o que eu estou acostumado a ver como Y. Vou escrever aqui do lado, só para deixar registrado isso que a gente falou. Então a temperatura, em função de H, é menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85. O H é quem eu penso, é quem eu estou acostumado a ler como X, a temperatura é quem eu estou acostumado a ler como Y. Sabe-se que o número, voltamos ao enunciado, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Opa, então falou temperatura máxima. Temperatura, quem é que calcula a temperatura? É a expressão. Essa expressão é o quê? Uma expressão do segundo grau, uma função quadrática, é uma parábola. Então ele, no fundo, está falando do máximo da parábola. Então, temperatura máxima, eu já penso máximo da parábola. Então, vamos olhar que parábola é essa para ver se a gente está entendendo bem o exercício. Para descobrir que parábola é essa, eu preciso saber quem é o A, quem é o B, quem é o C dessa parábola. O A é quem está multiplicando a variável ao quadrado. A variável ao quadrado está aqui, quem está multiplicando é o 1, que está aqui na frente escondido. Mas tem o menos. Ah, então o A é menos 1. O B é quem está multiplicando a variável sem quadrado. Então é 22. E o C? O C é quem é o termo independente, aquele que não tem a variável junto a ele. Então é menos 85. Ah, então percebi que o A é menos 1, o A é negativo. Se o A é negativo, qual é a cara da minha parábola? Se o A é negativo, minha parábola é triste de novo. Se ela é triste, o vértice dela que está em cima, aqui em cima, é ponto de máximo. E tudo está se encaixando, né? Ele quer temperatura máxima, é máximo da parábola, e eu descobri que a minha parábola de fato tem o ponto de máximo. Então a gente volta feliz para o enunciado e continua a ler o exercício. Nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. Que momento? Quando ela atinge a temperatura máxima. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Vou olhar para a minha tabela. Ô professor, pelo amor de Deus, além de ser um exercício que tem a parábola, tem o gráfico, já estou vendo que a gente vai ter que calcular alguma coisa do vértice e ainda vem uma tabela para me ajudar, ou pior, para me atrapalhar? É assim mesmo. Bem-vindo à vida do vestibular. Vamos entender então o que a tabela está falando. Se a minha temperatura for menor que zero, ela é muito baixa. Se a minha temperatura estiver entre 0 e 17, ela é baixa. Entre 17 e 30 é uma temperatura média, entre 30 e 43 é uma temperatura alta, temperatura maior que 43 é muito alta. Ah, então tá bom, professor, nem assustei muito. Achei que a tabela ia ser mais complicada, até que não. Também concordo.
Então, dada uma temperatura, eu consigo falar qual a classificação dela. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Bom, então agora vem as classificações para eu saber a alternativa. Só que para eu descobrir qual classificação é, qual que é o critério que eu tenho que usar para distinguir uma da outra? É tudo baseado na temperatura. Faz sentido? Bom, se é tudo baseado na temperatura, então o que eu quero saber? Eu quero saber a temperatura máxima desse forno. Porque a temperatura máxima, vamos lá, ele quer o maior número possível de bactérias. Maior número possível de bactérias, ele falou aqui em cima, o número de bactérias é o maior possível quando? Quando o forno atinge a temperatura máxima. Então vamos lá, quero maior bactérias. Isso acontece quando temperatura máxima. A temperatura é máxima onde? No vértice da parábola. Ah, então eu vou atrás do vértice da parábola para achar a temperatura. E agora vem a dúvida. Sempre num exercício de vértice de parábola, você sempre vai chegar no momento dessa dúvida. Se você não chegar no momento dessa dúvida, você está errando o exercício. E qual é o momento? Oi, gente. Minha internet. Gente, voltamos? Não voltamos? Ah, agora voltou. Então tá bom. Minha internet tinha caído, eu fui, desliguei o roteador, liguei de novo, agora as coisas parecem terem voltado. Então vamos voltar lá no exercício. E aí eu preciso que vocês me falem até onde que vocês ouviram, né? Porque quando eu percebi que minha internet caiu, eu acho que um pedacinho deles vocês perderam, do que eu estava falando, né? É, tá bom. Deixa eu abrir aqui a luzinha de novo, porque a luzinha fechou. Ah, tem que compartilhar a luzinha. Então vamos lá. A gente estava aqui. E aí, o que eu falei pela última vez foi: a gente chegou aqui, o estudante quer o maior número possível de bactérias. Maior número de bactérias, temperatura máxima. Temperatura máxima, já sei que é o vértice da parábola. E aí, toda vez que você está fazendo um exercício de vértice de parábola, você tem que chegar no ponto que vai aparecer a seguinte dúvida: é o x do vértice ou o y do vértice que ele quer que eu calcule? Porque um dos dois vai te dar a resposta. O outro, na pior das hipóteses, você só vai perder tempo calculando. Ou melhor, na melhor das hipóteses, você vai só perder tempo calculando. Na pior das hipóteses, você vai usar o errado para marcar a alternativa e vai errar a questão. Então, toda vez que você estiver resolvendo um exercício de vértice, você tem que chegar no ponto da dúvida. É o x ou é o y que eu quero? E aí, tem que fazer a análise, que nem a gente fez a análise do anterior, do chocolate. Lá no chocolate, quem ia distinguir a alternativa para mim era o preço da barra. Preço era o X. Aqui, quem vai distinguir a alternativa para mim é a temperatura. Temperatura, opa, eu já tinha anotado aqui, temperatura é Y. Perceberam? Então, nesse exercício aqui, o que eu quero calcular não é mais o X do vértice, é o Y do vértice.
É ele que vai falar qual é a alternativa que eu tenho que marcar. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Mas quem é delta? Delta é o delta do Bhaskara. O delta é B quadrado menos 4AC. Quem é o B? O B é 22. Então, 22 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 85. Aí, professor, que conta chata. Concordo com você. Mas caiu no Enem. Não posso fazer nada. 22 ao quadrado. 22 ao quadrado, eu vou fazer a conta aqui. É 22 vezes 22, dá 484. Agora aqui, eu tenho essa multiplicação, é números com sinal. Então, primeiro os números, depois eu penso no sinal. 4 vezes 1 dá 4, vezes 85, 4 vezes 85 dá 340. Agora eu tenho que pensar no sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então, 484 menos 340. Acabei de descobrir que o meu delta é 144. Positivo. E agora, o meu y do vértice vai ser... Deixa eu trocar a cor do y do vértice. Está muito monocromático isso aqui. Meu y do vértice é menos delta sobre 4A. Vai ser menos 144 sobre 4. E o A, menos 1. Então, 4 vezes menos 1. Menos 144, não tem o que fazer, mais no denominador. No numerador, perdão. No denominador, 4 vezes 1 dá 4, mais com menos, menos. Então, menos 4. 144 dividido por 4 vai dar 36. Dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes, né? 144 dividido por 2 dá 72, 72 dividido por 2 dá 36. Menos com menos dá mais. Então, acabei de descobrir que o meu y do vértice é 36. 36 o quê? Agora eu faço a tradução contrária. No problema, toda vez que eu ler t, eu penso y. Toda vez que eu calcular y, eu penso o quê? T de temperatura. Então, 36 graus Celsius é a temperatura do vértice da parábola, que é a temperatura máxima. Essa é a temperatura que o cara tem que tirar as bactérias, porque é quando ele vai ter o maior número possível de bactérias. 36 graus Celsius está aqui, né? Entre 30 e 43, classificação alta, alternativa D de dado. Beleza, gente? Lembra, toda vez que estiver fazendo um exercício de parábola, você tem que chegar no ponto da dúvida. Qual é o ponto da dúvida? É o x do vértice ou é o y do vértice que eu estou... Bom, desculpa. Toda vez que você estiver fazendo um exercício de parábola com vértice de parábola, né? Aquele primeiro exercício que a gente fez era de parábola, mas não pedia nada do vértice. Então, não teve o momento da dúvida. Toda vez que você estiver fazendo, então, um exercício de vértice de parábola, você tem que chegar no momento da dúvida. É o x do vértice ou o y do vértice que eu quero calcular. E aí você tem que analisar problema a problema. A gente fez 2 hoje. Um era o x, o outro era o y que precisava calcular. Beleza? Não esquece disso. Tem que chegar no momento da dúvida. Caso contrário, o risco de você estar errando o exercício é grande. Ok? Concordo. A Giovana falou no chat que a parte mais difícil é entender o enunciado. No Enem é realmente isso mesmo. O exercício, percebe que as contas... Esse aqui a gente fez um pouquinho mais de conta aqui, né? Para descobrir o delta. Mas naquele exercício aqui de cima, as contas eram próximas do ridículo, né? Que conta que a gente fez aqui? 2 vezes 1 e depois 14 dividido por 2. Então a conta é super simples, mas entender o enunciado, pegar das entrelinhas do enunciado o que ele quer que você faça, é aí que está o pulo do gato
É aí que está a dificuldade maior da questão, de fato. Tá? Mas, com o treino, você vai praticando, você vai pegando as manhas, os macetes, e aí dá tudo certo no final. Tá? Uma outra coisa, quem elabora a questão de matemática são professores de matemática. O professor de matemática não é o ser mais criativo do mundo, né? Se ele fosse criativo, ele era professor de literatura, ou professor de artes, ou professor de alguma outra coisa, não de matemática. Então vocês vão perceber que, pegando exercícios de vestibulares passados para resolver, vocês vão perceber que os exercícios eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Muda a história. Num aqui era uma empresa que estava fabricando chocolate. No outro era um forno com uma cultura de bactérias. Mas vocês vão começar a perceber que a estrutura do exercício é sempre a mesma. Muda o contexto, mas a estrutura é a mesma. Pegou a estrutura, tudo sai mais fácil. Ok? Uma ótima semana pra gente. Até a próxima terça-feira.